pergunta é: isolamento ou quarentena é falta justificada? Sim, é falta justificada e deve ser paga pelo empregador. A Lei 13.979 de 2020 determinou alguns casos onde a pessoa deve estar em isolamento ou quarentena, ou então deve sair para fazer exames. Nesses casos, a falta é justificada. Se o empregado, o funcionário, o colaborador, der positivo para a Covid-19, então ele será afastado como qualquer outra doença. Os primeiros 15 dias será pago pelo empregador e a partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Em caso de isolamento ou quarentena, é possível o trabalho remoto, ou trabalho à distância, ou teletrabalho? Não, até porque a Lei 13.979 de 2020 diz que, nesses casos, o que existe é falta justificada e deve ser paga pelo empregador. A medida provisória 927 de 2020 diz em seu artigo 5º, inclusive, que pode ser estendido esse trabalho remoto para estagiários e aprendizes. E como que o trabalhador vai receber essa notícia? Muito bem, o empresário vai notificar os seus funcionários em até 48 horas de antecedência, independente de acordo individual, que o trabalho passa de presencial para remoto. E o aditivo contratual pode ser feito em até 30 dias depois de iniciado o trabalho remoto. Há limite de prazo para o teletrabalho ou trabalho remoto? Não. Depende do que for acordado entre empregado e empregador. A MP 927 dispõe sobre o trabalho remoto, o teletrabalho ou trabalho à distância, nos seus artigos 4º e 5º, e diz que pode ser utilizado esse tipo de trabalho diferenciado enquanto durar o estado de calamidade pública. Pode ser, como já dissemos, comunicado do empregador ao empregado com 48 horas de antecedência por meio escrito ou eletrônico, que o empregado fará esse trabalho da sua casa, mediante o seu próprio equipamento ou equipamento fornecido pelo empregador. Porém, se esse equipamento não for fornecido, a gente sabe que essa ausência será considerada como falta justificada. Também que aprendizes e estagiários podem ser incluídos nessa nova modalidade de trabalho, diferente daquilo que era o normal da empresa. E que esse aditivo contratual dizendo sobre as condições e como que será realizado esse trabalho pode ser formalizado em até 30 dias após o início do teletrabalho. Em caso de teletrabalho ou trabalho remoto ou trabalho à distância, é devido o pagamento de vale-refeição e vale-transporte? Direito é bom senso. Se o empregado não está se deslocando, evidente que o vale-transporte não é devido. O vale-refeição é um benefício do empregador para o empregado e depende de acordo coletivo, convenção coletiva. Se estiver estipulado na convenção coletiva da categoria que é devido o pagamento de vale-refeição, então continua valendo. Porém, em casos de positivo para Covid-19 ou isolamento, então o empregado ele receberá o vale-refeição, caso esteja aí na convenção coletiva, porém, a partir do 16º dia, se ele continuar afastado, aí ele receberá o seu salário através do INSS e o contrato de trabalho estará suspenso. E então passa a não precisar mais pagar sequer o vale-refeição. Podem ser criados novos turnos de trabalho com horário alternativo e mudança de jornada? Sim, podem ser criados
dependendo de acordo coletivo ou acordo individual. Pode ser estabelecido banco de horas provisório? Sim, a MP 927 dispõe no seu artigo 14 que o banco de horas provisório pode ser instituído em até 18 meses após o encerramento do prazo de calamidade pública. Esse artigo também diz que pode ser feito através de acordo individual ou coletivo. A MP também dispõe que a compensação possa ser realizada através da prorrogação da jornada em até 2 horas diárias, não excedendo a 10 horas. As férias individuais ou coletivas podem ser concedidas pelo empregador? Sim, a MP 927 flexibilizou a notificação prévia e os pagamentos das férias. E existem algumas peculiaridades com relação às férias individuais. Eu vou pontuá-las aqui com vocês. O prazo de comunicação do empregador para o empregado de 30 dias em estado normal passou para 48 horas apenas nesse período de calamidade pública. O período de férias não pode ser inferior a 5 dias para as férias individuais. O período aquisitivo incompleto pode também ser concedidas férias nesse período? Sim, não há qualquer problema, mesmo que o período aquisitivo ainda não esteja completo, podem sim ser concedidas férias individuais. A antecipação de períodos futuros, mediante acordo entre empregado e empregador, poderá ser negociada a antecipação de períodos futuros de férias. Grupo de risco. Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus, ou Covid-19, serão priorizados para o gozo da concessão de férias. E o pagamento, como é que fica? Então vamos lá. A remuneração de férias poderá ser feita até o quinto dia útil subsequente ao início do gozo das férias. O empregador poderá efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a sua concessão até a data em que é devida a gratificação natalina, 20 de dezembro. Na hipótese de dispensa, eventuais valores ainda não adimplidos deverão ser quitados juntamente com as verbas rescisórias. Continua tudo igual. E o abono pecuniário, como é que fica? Ao empregador cabe anuir ou não com a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário, uma vez que serão priorizadas medidas que minimizem os riscos de contágio. E assim, no caso concreto, tal medida poderá ser o afastamento prolongado. Também vale dizer que a MP 927 trata das férias coletivas e dispõe que não há exigência prévia de comunicação, seja à Secretaria do Trabalho, seja ao sindicato da categoria. A comunicação deverá ser feita diretamente aos empregados no prazo prévio de 48 horas. Também não há limite máximo de períodos anuais ou limite mínimo de dias corridos durante o estado de calamidade pública. Quanto à remuneração, não está aí muito claro na MP 927 com relação às férias coletivas, como está com relação às férias individuais. E ainda dispõe sobre a possibilidade de suspensão pelo empregador das férias ou licença remunerada dos profissionais da área de saúde, mediante comunicação formal da decisão com antecedência de 48 horas. Então era isso que a gente queria pontuar com relação às férias. E eu peço já aqui desculpa a vocês por todo esse barulho, mas é que, como todos nós, eu estou gravando de casa, porque é esse o nosso grande objetivo, isolamento para não contaminar, para não estimular o contágio da Covid-19 para aqueles que nós amamos ou para os outros.
alguma alternativa para compensação da jornada de trabalho no caso da empresa paralisar as suas atividades? Vamos ver o que a MP 927 diz. Ela fala o seguinte: ficou permitido, no seu artigo 14, a interrupção das atividades pelo empregador e o regime especial de compensação de jornada por meio do banco de horas, que a gente já conversou, que deve ser estabelecido por meio de acordo individual ou coletivos, para ser compensado em até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. No parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, está permitida a compensação da jornada de trabalho, não podendo exceder a 10 horas por dia, sendo que a compensação poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção, acordo coletivo ou individual, conforme parágrafo 2º. Agora a gente precisa ver o seguinte, que nenhuma lei trata especificamente de uma situação dessa. Porém, nós podemos nos valer do artigo 501 da CLT, que prevê a paralisação resultante de força maior, que é todo acontecimento inevitável, imprevisível, e ausência de culpa do empregador. Se as atividades forem paralisadas por motivo de força maior, a jornada de trabalho poderá então ser compensada quando a situação voltar à normalidade. Poderá ser prorrogada até 2 horas no máximo durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido. Não poderá, porém, exceder 10 horas diárias nem 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da atual Secretaria do Trabalho, como está previsto no artigo 61, parágrafo 3º da CLT. Mas a medida provisória 927 diz que não é necessário, independente essa determinação, ela pode ser independente de convenção, acordo coletivo, conforme o parágrafo 2º. Então, dá ao empregador a possibilidade de determinar a realização de 2 horas a mais na jornada de trabalho, desde que não exceda 10 horas diárias, independente de comunicação à Secretaria do Trabalho ou à categoria profissional ao sindicato. Certo? Eu acho que é uma boa alternativa aí para o empregador, porque às vezes é mais interessante para ele não dar férias, que é uma alternativa, mas deixar o banco de horas e a prorrogação da jornada de trabalho como compensação desse tempo perdido. Porque voltando às atividades, talvez ele tenha que fazer aí muita coisa para poder recuperar o tempo perdido, recuperar o seu estoque, recuperar as suas vendas, a sua produção. Então, ele pode se valer dessa alternativa como compensação da jornada de trabalho em caso de paralisação das atividades da sua empresa. É possível a redução da jornada de trabalho com a consequente redução de salário dos funcionários? É possível desde que exista um acordo, seja aí negociado através de acordo ou convenção coletiva, em até 25%, inclusive. Isso já diz a CLT. A medida provisória 927, diferente daquilo que era previsto anteriormente, não trata da redução. Os empresários estavam buscando que a MP trouxesse a possibilidade de reduzirem até 50% a jornada de trabalho com a consequente redução dos salários. Mas isso não veio previsto na MP 927. Uma outra questão seria a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses para que o funcionário estivesse aí frequentando cursos de atualização ou profissionalizantes. Isso foi previsto na MP 927, porém foi revogado pelo Presidente da República através da MP 928. É possível flexibilizar a jornada de trabalho? Sim,
De comum acordo com o empregador pode estipular horários de entrada e saída diferenciados para os empregados, a fim de evitar que todos utilizem o transporte público em horário de pico. Precisa de aditivo no contrato de trabalho para instituir a modalidade de trabalho remoto, ou teletrabalho, home office? Sim, é necessário. Porém, a MP 927 dispõe especificamente no seu artigo 4º sobre todas as medidas que devem ser tomadas pelo empregador para instituir esse trabalho. Inclusive, comunicação prévia de apenas 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Olha só, no tocante ao prazo para a elaboração desse aditivo, cabe destacar que a medida provisória 927 flexibilizou os requisitos constantes na CLT. Segundo a MP, a alteração poderá ser feita a critério do empregador, independente da concordância do empregado, independente de acordo individual ou coletivo. Quanto ao aditivo, ele poderá ser firmado previamente ou no prazo de 30 dias para dispor sobre a responsabilização pela aquisição e manutenção e fornecimento de equipamentos necessários para a prestação do teletrabalho. Artigo 4º, parágrafo 3º. E outras medidas e regulamentações referentes ao teletrabalho constam na medida provisória, vale a pena dar uma olhada assim de forma pormenorizada. Porém, já adiantamos que o teletrabalho ele tem que ser fornecido através de meio eletrônico, né? Ele vai ser desenvolvido através de meio eletrônico. Se o empregado não dispõe de equipamento para isso, o empregador deve fornecer. Se o empregador não fornecer, o empregado não é obrigado a desenvolver o trabalho remoto sem equipamento. Então, a ausência dele será considerada falta justificada e será paga pelo empregador. Esse equipamento que o empregador vai fornecer não constitui de forma nenhuma verba trabalhista. Há um prazo máximo de férias coletivas que podem ser concedidas? Veja bem, a cada período de 12 meses, o funcionário tem direito a gozar 30 dias de férias. No caso das férias coletivas, a MP 927 diz que o empregador pode conceder férias coletivas independente de comunicar ao sindicato da categoria ou à Secretaria do Trabalho, bastando comunicar expressamente ao empregado com 48 horas de antecedência. E também que essas férias coletivas não têm aí o período máximo de anos ou mínimo de dias de concessão. Quais medidas foram adotadas até o momento pela MP 927 de 2020 com relação à fiscalização e no âmbito administrativo? Vamos a eles. Prevê suspensão por 180 dias dos prazos processuais para apresentação de defesa e recursos no âmbito administrativo que foram aí originados a partir de autos de infração trabalhistas ou notificações de débito de FGTS. E dispõe que as fiscalizações do trabalho serão prioritariamente orientativas, excetuando-se algumas situações. Por exemplo, a falta de registro do empregado a partir de denúncia, situações de grave e iminente risco somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração dessa situação, ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente e trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. E com relação aos exames médicos periódicos e com relação à CIPA, o que é que diz a MP 927? Diz no seu artigo 15 que
Durante o estado de calamidade pública, está suspensa a obrigatoriedade da realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. E se o empregado tiver um exame recente, ou seja, até 180 dias, esse exame médico demissional também está dispensado. Com relação à CIPA, elas poderão ser mantidas até o encerramento da calamidade pública, ou seja, as empresas não terão obrigação de iniciar novo processo eleitoral ou cursos durante tal período. Por óbvio, para evitar, com certeza, a aglomeração, que é tudo que a gente não está precisando nesse momento. Há um prazo máximo de férias coletivas que podem ser concedidas? Veja bem, a cada período de 12 meses, o funcionário tem direito a gozar 30 dias de férias. No caso das férias coletivas, a MP 927 diz que o empregador pode conceder férias coletivas independente de comunicar ao sindicato da categoria ou à Secretaria do Trabalho, bastando comunicar expressamente ao empregado com 48 horas de antecedência. E também que essas férias coletivas não têm aí o período máximo de anos ou mínimo de dias de concessão. O que a empresa deve fazer no caso de convenção ou acordo coletivo de trabalho ter a sua vigência expirada? A MP 927 trata dessas questões no artigo 30. Vamos ver o que ela diz? Ela diz assim: os acordos e as convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias contados da data de entrada em vigor dessa medida provisória, 22 de março de 2020, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Essa medida é importante porque mitiga, é lógico, os riscos de contágio pela instalação de uma assembleia, pela realização de uma assembleia que poderia gerar, bem como permite às empresas a manutenção de benefícios negociados coletivamente com a devida segurança jurídica, que é isso que todas as empresas precisam: segurança jurídica para bem administrar todas as suas relações de trabalho. A contaminação pelo coronavírus Covid-19 é considerada doença ocupacional? Não. A MP 927 diz que não será considerada doença ocupacional, exceto se for comprovado o nexo causal. Ou seja, aquele empregador que, mesmo tendo orientação de dispensar os funcionários, de utilizar todos esses artigos da MP, alternativas, medidas trabalhistas, para enfrentamento dessa crise durante o estado de calamidade pública, e ele não atendeu, exigiu que o funcionário fosse trabalhar. E, nesse meio tempo, o funcionário, então, devido a estar trabalhando, pega o coronavírus. Aí sim, dependendo de alguns casos, comprovando o nexo de causalidade, ou seja, que ele só foi contaminado pelo coronavírus porque ele estava sendo obrigado a trabalhar presencialmente na empresa, é que então, eventualmente, poderá ser considerada doença ocupacional. E o recolhimento e parcelamento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante esse período de calamidade pública. Como é que fica? O artigo 25 da MP 927 dispõe sobre o parcelamento ou sobre a suspensão de recolhimento do FGTS. Então, estão suspensos os recolhimentos das competências de março, abril e maio, com o consequente pagamento em abril, maio e junho. Se você tiver mais dúvidas, é só dar uma olhadinha no artigo 25 da MP 927 ou deixar aqui nos seus comentários a sua dúvida, que a gente também vai responder na medida do possível.
E as certidões de tributos federais? Sofreu alguma alteração? Vamos ver o que diz o artigo 37 da MP 927, agora de 22 de março de 2020. Fala o seguinte: o prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administradas, será de 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável excepcionalmente em caso de calamidade pública pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. E se a empresa já havia tomado medidas trabalhistas antes da edição da medida provisória 927, agora de 22 de março de 2020, como ficam essas medidas? O artigo 36 da MP 927 fala o seguinte, que todas as medidas tomadas 30 dias antes da edição da MP 927 estão convalidadas. Espero que tenhamos ajudado e nos colocamos à disposição para ajudá-lo em quaisquer outras dúvidas que você possa ter. É só deixar aí nos comentários que a gente responde. Um grande abraço, muito obrigada.